Oi! Sejam bem-vindos a mais um vídeo do Refletindo Bíblia. Eu sou Angelara Lopes e hoje eu quero refletir com vocês numa passagem na Palavra de Deus que está lá em Jeremias, capítulo 18, no versículo 1 ao versículo 6. Deus tem falado muito comigo através dessa passagem e eu quero compartilhar com vocês aquilo que Ele tem falado, amém? Vamos para a nossa leitura, que vai dizer assim: Palavra do Senhor que veio a Jeremias: Levanta-te e desce à casa do oleiro, e lá te farei ouvir as minhas palavras. Desci à casa do oleiro e vi que ele estava fazendo a sua obra sobre as rodas. O vaso que ele fazia de barro, porém, se quebrou na sua mão, pelo que o oleiro tornou a fazer dele outro vaso, conforme bem lhe pareceu. Então veio a minha palavra do Senhor: Não posso fazer de vós como fez este oleiro, ó casa de Israel. Diz o Senhor: Como barro na mão do oleiro, assim sois vós na minha mão, ó casa de Israel. Então Deus, ele deu uma ordem para Jeremias ir até a casa do oleiro. E lá o Senhor mostra para ele o oleiro trabalhando no vaso. O oleiro estava moldando um vaso, estava fazendo um vaso, quando aquele vaso se quebra nas mãos do oleiro. Quando o vaso se quebra, o oleiro não descartou aquele vaso. O oleiro refez ele. O oleiro fez dele outro vaso, conforme a sua vontade. E aí o Senhor manda um recado para o povo através de Jeremias dizendo: Assim como o oleiro, assim como o barro é nas mãos do oleiro, assim são vocês nas minhas mãos. Então eu entendo que o Senhor, ele nos molda. O Senhor, ele trabalha em nós de acordo com a sua vontade. E Deus, ele começou a falar comigo a respeito do como esse oleiro, ele estava comprometido com esse vaso. Porque ele poderia ter descartado o vaso que se quebrou e feito outro vaso, mas ele escolhe refazer aquele vaso que se quebrou. Ele pega aquele barro daquele vaso que se quebrou e refaz outro vaso, de acordo com a vontade dele. Pessoas não são descartáveis para Deus. Deus é um Deus que ele transforma vidas. Nós vivemos em um tempo, em uma sociedade onde quando alguém erra, quando alguém peca, essa pessoa é descartada, é cancelada, é apedrejada. Mas quando a gente olha para a palavra, nós vemos vários e vários exemplos de pessoas que erraram, que falharam, mas que Deus não descartou elas, Deus refez. Deus não desistiu delas. Nós vamos ver o exemplo de Davi. Davi peca contra o Senhor, mas o Senhor não desistiu de Davi. O Senhor não descartou Davi. Quando ele reconhece que estava errado, que havia pecado contra o Senhor perdoa ele. Ele viveu as consequências do seu pecado, sim. Mas Deus não descartou ele. Quando a gente olha para a palavra no Novo Testamento, a gente vê Pedro negando Jesus 3 vezes. Mas mesmo assim, Jesus não desistiu de Pedro. Jesus não descartou Pedro porque o negou 3 vezes. Mas Jesus deu a ele uma nova chance. Jesus transformou ele em uma nova pessoa, deu a ele uma nova história. Deus não descarta pessoas. Então, quando a gente erra, quando a gente peca, quando a gente falha, porque nós somos seres humanos e estamos sujeitos a isso. Quando a gente erra, peca e falha, o primeiro pensamento que vem é: eu não sirvo mais, eu vou me afastar. Nós vamos ver um exemplo disso lá em Gênesis. Quando Adão e Eva pecam, eles se escondem de Deus, porque ficam com vergonha do seu pecado. E durante um tempo da minha vida, eu também fui essa pessoa. Eu havia pecado, desobedecido a Deus, e eu me afastei dele. E eu me autodescartei. Então, eu não conseguia mais nem orar. Eu me acusava todos os dias, aquela culpa me consumia e eu dizia: eu não sirvo mais, eu não sirvo mais. Eu me lembrava das promessas de Deus na minha vida, do que Deus falava que tinha comigo, mas eu dizia: eu não sirvo mais, eu quebrei. Mas nesse momento, quando eu estava consumida pela minha dor, Deus me amou, Deus não me descartou. Ele tinha todos os motivos para fazer isso, mas Ele não fez. Ele não desistiu de mim quando eu merecia isso.
Ele insistiu em mim. Ele mudou a minha vida, mudou a minha história, me deu um novo rumo. Ele não me descartou. Deus não te descarta. Ele não rejeita você. Ele insiste em você. Ele te ama. E Ele está muito interessado em fazer de você uma nova pessoa, em mudar a sua história, em te dar um novo rumo. Então não pense que Deus está com raiva de você. Deus, Ele tem misericórdia. Ele te ama e Ele quer mudar a sua vida. Ele quer fazer de você um vaso novo a partir do momento que você se dispõe a Ele. Que você reconhece que quebrou, reconhece que está quebrado, reconhece que pecou, que falhou, mas que precisa, que depende dele. O olheiro refaz, ele não descarta, ele refaz. Aleluia. E então, eu preparei eu fui pesquisar, algumas características do que leva um vaso a quebrar. Porque quando a gente se permite ser moldado por Deus e a gente se torna um vaso nas mãos dele, algumas coisas podem também nos levar a quebrar. Então eu preparei alguns... Gente, esse passarinho maravilhoso tá fazendo o fundo do vídeo. Amei. Então, quando a pessoa já é aquele vaso pronto, eu separei algumas características que levam uma pessoa a quebrar. Porque se somos vasos na mão do olheiro, ele nos faz, mas a Bíblia diz que esse vaso aqui se quebra nas mãos do olheiro. E eu fui pesquisar o que leva um vaso a quebrar. E eu achei muito interessante, porque trazendo para nossa vida, eu fiquei assim chocada o quanto isso faz sentido. O primeiro, o que leva um vaso a quebrar? Impacto ou queda. Então, eu sou um vaso, na presença do Senhor. O que pode me levar a quebrar? Por que algumas pessoas se quebram, algumas pessoas elas desistem da fé, elas se afastam? Por que isso acontece? Impacto ou queda? É algo que acontece de repente. É quando essa pessoa é pega de surpresa e de repente algo choca ela e aquilo faz ela quebrar. E a gente traz isso para a nossa vida e faz muito sentido. Aí, segundo ponto, mudanças de temperatura. Isso são coisas para a gente também ficar em alerta. Como evitar que eu me quebre? Como evitar que isso aconteça? Mudanças de temperatura. Está dizendo que é mudança de ambiente. Uma hora é quente, outra hora é frio, oscilando na fé. Uma hora está na igreja, outra hora está no mundo e vai oscilando até quebrar. Então, mudança de temperatura é aquela pessoa que ela transita entre eu busco a Deus, mas eu também quero estar no mundo. Eu estou meio lá e meio cá, eu estou em cima do muro, eu não me decido. Isso pode levar uma pessoa a quebrar, porque ela vai oscilando de lá para cá, mudando de temperatura, mudando de ambiente. Uma hora eu me envolvo nas coisas de Deus, outra hora eu me envolvo nas coisas do mundo. Uma hora eu tô aqui, outra hora eu tô com um pé do outro lado. Um pé na igreja, um pé no mundo. Uma hora eu tô na presença, outra hora eu tô lá fora. Então, essa oscilação pode levar um vaso a quebrar. Então, que a gente venha estar atento a isso. Se posicionar de verdade, como quem ama a Deus e quem obedece a sua palavra, se posicionar e não ficar oscilando de um lado para o outro, mas realmente tomar uma decisão. O que eu quero? Eu quero andar com Deus, então eu vou fazer isso direito. Terceira coisa, umidade constante. A pessoa que se mantém num ambiente frio e vai esfriando até se quebrar. Porque a umidade, a gente sabe que ela é fria, gelada, vai gerando mofo. E em Apocalipse, Jesus vai falar sobre isso. Tenho, porém, contra ti que você não é frio nem quente. E a Bíblia mesmo diz que o morno, Deus vomita. Então, uma pessoa fria é aquela pessoa que já está esfriando na fé. E ao invés de se aproximar de coisas que ajudem ela a se aquecer,
Ao invés de se envolver em coisas, se envolver na presença, em buscar a Deus e estar envolvido em ambientes que vão ajudar ela a se aquecer, ela já está fria e ela continua se envolvendo em ambientes que esfriam ela mais. Ela continua vendo coisas que vão esfriando a fé dela. Ela vai alimentando aquela frieza. E ela vai esfriando, 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 até se quebrar. De tão úmido, de tão frio, de tão gelado. Então que a gente vê se atentar a isso. Você sentiu que está esfriando na fé? Liga aquele alerta. Peraí. Eu estou me esfriando na fé, então eu vou fazer aquilo que me aquece. Eu vou buscar mais a presença, eu vou orar mais, eu vou ler mais a Bíblia, eu vou ir aos cultos, eu vou me envolver com pessoas de oração, eu vou subir um monte, eu vou jejuar, eu vou estar em oração. Onde estiver uma pessoa de Deus falando da verdade, eu quero estar envolvido nisso. Vai buscando se aquecer. E não se esfriar de eu não quero mais, eu vou me esfriando mais, eu vou buscando coisas que não agregam e quando vê, se quebra. Quarta, muita exposição. Então um vaso que ele fica muito exposto, ele fica mais sensível a quebrar. Então eu fiz a anotação. É aquela pessoa que não filtra ambientes. Ela vai em tudo que é lugar, aonde agrada a Deus e onde não agrada. Ela não sabe filtrar onde eu devo estar e onde eu não devo estar. Para ela, tudo é legal, tudo é bênção e ela está em tudo quanto é lugar. Ela não filtra. Então, ela fala com todos sobre tudo, ela se expõe e vai se expondo. É aquela pessoa que expõe sua vida para todo mundo, expõe seu particular, expõe sua casa, expõe tudo. E vai expondo, 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 até se quebrar. Porque a exposição demais, ela não é boa. Então uma pessoa que se expõe muito, vai se expondo, expondo, uma hora ela se quebra. E eu achei tão interessante que faz tanto sentido. Isso sobre o vaso faz tanto sentido quando a gente traz para as nossas vidas. 5. Colocar muito peso dentro do vaso. Quando eu li isso aqui, eu falei, meu Deus, isso é muito forte. Então, o que faz o vaso quebrar? Colocar muito peso dentro do vaso. Pode gerar fissuras internas. Aí eu entendi. Pessoas que acumulam tudo dentro de si, quer dar conta de tudo sozinha, guarda tudo para si, vai acumulando tudo, guarda mágoa, guarda rancor, guarda falta de perdão, guarda inveja, vai pensando, vai pesando, vai guardando aquilo, vai pesando até quebrar. É um acúmulo de coisas. E a gente vê o quanto isso é perigoso nos dias de hoje. A gente acumular tantas coisas, ficar guardando tantas coisas dentro de nós. Quando a gente vê, a gente já não está suportando mais, a gente está no nosso limite e se quebra. A nossa saúde se quebra, o emocional se quebra de tanto que a gente acumulou e guardou e guardou e guardou. Então eu não sei como você está nesse momento, mas se você é uma pessoa que está vivendo isso aqui, guardando, se acumulando de coisas, é o momento de você se libertar disso. É o momento de você buscar, falar com o Senhor, orar a Ele, pedir a Ele para te libertar, para te ajudar a liberar perdão, para te ajudar a liberar essa mágoa, esse rancor, para limpar o seu coração, para te aliviar. Ei, você não precisa dar conta de tudo, você não vai conseguir dar conta de tudo. Isso é uma das coisas que eu tenho que ficar falando para mim constantemente, porque eu sou o tipo de pessoa que eu quero dar conta de tudo. E a gente se lembra que nós não temos o controle. O controle é de Deus e nós precisamos entregar para Ele e confiar nele. E para pessoas que são acostumadas a dar conta de tudo, isso é muito difícil. Mas a gente precisa entender isso, que a gente não vai dar conta de tudo, que a gente não tem o controle de tudo. Que a gente precisa se derramar aos pés do Senhor e reconhecer que Ele tem um controle e que eu não sou um super-homem. E que eu não tenho superpoderes, eu não sou de ferro, eu sou um ser humano. Que sou dependente da misericórdia dEle. Para tudo.
O sexto. Gente, esse aqui, quando eu li, eu falei, meu Deus do céu, como pode ter tanta semelhança com a nossa vida de verdade? Ó, vasos mal queimados ou de baixa qualidade. Sabemos que o nosso oleiro, ele trabalha com vaso, com barro de qualidade. Então a gente vai tirar o de baixa qualidade e vai focar no vaso mal queimado. Porque o nosso oleiro, ele trabalha com coisas de boa qualidade, é um barro de boa qualidade. Mas, aí eu fiquei pensando sobre isso, que, vamos lá, vamos falar só sobre o vaso mal queimado. São pessoas que não esperam o processo acabar, na necessidade de se expor, se apresentar antes do tempo, não está preparado ainda e sai do forno antes do tempo, se quebra facilmente. Então, a pessoa, ela não concluiu o processo. Deus colocou ela num processo para mudar o caráter dela. E aí, quando tá acabando o processo, Deus coloca o vaso no forno. O oleiro coloca o vaso no forno para ele ficar no ponto ideal. Mas a pessoa, ela tá ali, sentindo aquele calor. E tá doendo, tá incomodando aquilo. Mas ela quer sair logo. Por quê? Porque ela tá num vaso bonito e ela quer se expor. Ela quer mostrar que o processo fez dela aquele vaso. Então ela quer mostrar para todo mundo, ela quer se expor antes do tempo. E vai. E aí se torna um vaso mal queimado. Por quê? Porque não suportou o processo até o final. Desistiu no meio do processo e se apresentou sozinho. Se expôs sozinho. Ou aquela pessoa que o processo está doloroso e ela desiste no meio do processo. Quebrou. Tem mais facilidade de quebrar esse vaso que se expõe antes do tempo, que quer sair do processo. E aí, Deus, ele colocou uma frase no meu coração que eu achei muito interessante, que é: pessoas que aprenderam a suportar o processo, elas têm mais resistência. E porque aqui tá falando que o vaso mal queimado, ele é menos resistente, ele se quebra mais facilmente. Mas aquelas pessoas, aquele vaso que aprendeu a suportar o processo são mais resistentes, têm mais resistência, suportam mais as pancadas que vêm. Porque Jesus disse que nesse mundo nós teríamos aflições. Ele não nos disse que nós estaríamos livres dela, mas teremos resistência para suportar elas. Porque quando a gente entende e aprende a suportar o processo, a gente entende que Deus está no controle. Que Deus, no tempo certo, apresenta, expõe o vaso para onde Ele quiser, como Ele quiser, mas é no tempo dele. Então aprenda a suportar o processo. Aprenda a suportar o processo. Aprenda. Suporta esse processo, que no tempo certo, Deus, ele apresenta você. Deus te leva onde Ele quer te levar. Suporta esse processo, que no tempo certo a promessa vai se cumprir. Suporta o processo, que no tempo certo seus olhos verão aquilo que você tanto tem pedido e tem orado, mas suporta o processo. E eu tenho vivido esse tempo de moldar do oleiro. Eu me quebrei nas mãos do oleiro e eu acho interessante que é importante que seja nas mãos do oleiro. Eu não posso quebrar lá fora, porque lá fora descartam. Mas se eu quebrar nas mãos do oleiro, o oleiro refaz. Eu já cheguei com situações para o Senhor, onde eu falei: Pai, quebrei. Se quebrou essa situação, e eu quebrei. E agora? E o Senhor fala: entrega para mim que eu refaço. E Ele de fato refazer. Mas dói. É um moldar. E eu tenho muito pedido ao Senhor também isso. Pai, me molda, me transforma, me liberta, arranca de mim o que não te agrada. Porque eu quero subir no arrebatamento. Jesus está voltando e sabemos que não vai ser de qualquer maneira que vamos subir. Mas eu quero subir no arrebatamento. Então eu tenho pedido: Senhor, me limpa, me liberta, me transforma.
arranca de mim o que não te agrada, me molda. E tem sido dolorido esse moldar do oleiro, mas sabemos que é necessário. Eu sei que o oleiro está moldando, e no tempo certo o oleiro vai ter formado o vaso, e aí no tempo certo o oleiro vai colocar o vaso no forno para ele pegar a temperatura e ficar um vaso ideal. E aí eu vou ter aprendido a suportar o processo para entender que no tempo certo o oleiro ele vai apresentar, ele expõe. No tempo certo o oleiro cumpre as promessas dele. Se eu me sujeitar a entender que ele sabe o que está fazendo, que ele é o oleiro, e ele cuida de mim, e ele me molda, e ele me forja. Então, que você possa guardar essa palavra no seu coração, que você possa analisar isso que a gente leu sobre o impacto ou a queda, que a gente possa analisar sobre a mudança de temperatura, que a gente possa analisar sobre a exposição, sobre o colocar muito peso dentro e sobre esperar o processo. Que a gente possa fazer uma análise disso tudo, vigiar, sabe, e ter noção de que nós precisamos estar em alerta sobre essas coisas, porque se somos vaso nas mãos do olheiro, se somos vasos para ele, a gente precisa estar em alerta. Mas posso te dizer uma coisa? Ainda que você venha se quebrar em uma dessas coisas que a gente leu, ainda que você venha se quebrar de alguma forma, lembre-se que o oleiro ele te refaz. Ele pode te refazer. Então não deixe ninguém dizer para você que Deus não te ama, que Deus não acredita em você, que Deus não te quer. Não deixe ninguém dizer para você que você é incapaz, que você não serve mais. Não deixe mentiras do diabo, mentiras do inferno entrar na sua mente e te afastar do propósito, te afastar do amor de Deus, da presença dele. Então, quando você errar, quando você pecar, quando você falhar, lembre-se que Deus pode te refazer, que Ele pode te restaurar, mudar a sua história, te ajudar a vencer o pecado e todas as dificuldades. Amém? Se essa palavra falou o seu coração, eu peço que você dê o seu like. Ative o sininho para receber as notificações dos próximos vídeos. Se inscreva no canal e compartilhe com pessoas que você sabe que precisam ouvir isso. Amém? Que Deus abençoe e até o próximo vídeo.